Dando prosseguimento, temos aqui o Hamilton, advogado, especialista em gestão pública, mestre em Direito, doutorando em Direito, professor de Direito Penal, Direito Empresarial e Direito Administrativo na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atuou como superintendente de segurança prisional, Secretaria de Estado da Defesa Social e gerente adjunto do projeto Estruturador, Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional de Minas Gerais. Atuou como diretor superintendente no Grupo GPA-SA, primeira parceria público-privada prisional do Brasil. Atualmente, é diretor da área de parceria público-privada no Brasil, na Braix. Vou passar a palavra ao Milton e dizer que o seu tema nunca esteve tão recorrente aqui, como temos debatido a questão das parcerias público-privadas e da reestruturação do sistema prisional. Então, fique à vontade. Por favor. Boa noite a todos. Eu preciso do controle para... O PowerPoint, por favor. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Se eu consigo operá-la ali. Para que lado? Informações técnicas, para que lado que eu passo aqui? Boa noite a todos. Cumprimento a professora doutora Maria Silvia Zanella de Pietro. Foi uma honra sentar aqui e escutar a aula dela a menos de 1 metro. Isso é uma honra para mim. Como aluno da graduação, como aluno do mestrado, como aluno do doutorado, eu cito quase que diariamente, e como profissional, eu cito quase que diariamente a professora nos estudos dela, nos meus estudos. Serve até como um balizar, né? Quando eu consigo abrir o livro e ver que a professora concorda comigo, eu me sinto muito honrado com os estudos. Cumprimento a professora doutora Adriana. Cumprimento a Dom Helder Câmara. Sou um aluno da primeira turma de graduação da faculdade, da Escola Superior Dom Helder Câmara. Primeira. E eu acho que da primeira ou da segunda turma do mestrado da Dom Helder. Então, me sinto muito honrado pelo convite à casa. Sou professor da PUC Minas, por causa do mestrado aqui na Dom Helder, me sinto honrado também pelaquela casa. Dou aula de Direito Administrativo, Direito Penal e Direito Empresarial. Tudo a ver, né? Mas tem uma coisa, antes isso causava uma estranheza muito grande, mas, ultimamente, Direito Administrativo e Direito Penal têm andado tão próximos que eles se confundem, né? Então, e professora, meus alunos, empresarial também, a professora ainda me corrigiu, a professora falou que o empresarial também está ali na área do penal e do administrativo, acabou virando uma coisa só. E meus alunos utilizam o livro da professora, é o principal, né, e o preferido, e até pela clareza e pela didática, da didática fácil de entender o direito administrativo. Meu tema, deixa eu ver se agora funciona, ok. Esse painel é o reflexo da Lava Jato nas novas diretrizes do serviço público. Eu peço só, desculpa, eu estou um pouco rouco aqui, vou ficar tomando água aqui direto para a voz manter. O meu tema, né, o tema que eu vim aqui conversar com vocês, é a parceria público-privada em tempos de operação Lava Jato. Fica muito mais fácil para mim, para eu poder dar aula, para poder explicar o tema, depois da explanação da professora sobre todo o processo de licitação. O que é a parceria público-privada? A parceria público-privada ela é um contrato administrativo de concessão nas modalidades administrativo e patrocinado. É isso que a lei está falando. A Lei 11.079, ela fala que é um contrato administrativo de concessão nas modalidades patrocinado e administrativo. Sendo um pouco mais abrangente, é uma forma do ente público, né, do poder concedente, contratar o privado para exercer algum serviço público, para poder ali, cumprir algum serviço público, algum empreendimento público. Falar de corrupção e falar de PPP, eu trouxe... PPP no Brasil é recente, a lei tem 15 anos, as PPPs
A mais antiga tem aproximadamente 7 anos, mas PPP pelo mundo já existem há mais de 30 anos. Então, já tem várias experiências pelo mundo em parcerias público-privada. E esse escritório, vocês não conseguem ver aqui, é um escritório de integridade da vice-presidência do Banco Mundial, anualmente emite relatórios sobre PPPs pelo mundo, principalmente aquelas que o Banco Mundial financia. E, nesse relatório do ano de 2016, no final dele, eles acompanham os 60 países que têm parceria público-privada. E o relatório, no final, fala que nos 60 países, dos 60 países que têm parceria público-privada, 60 países têm algum tipo de fraude ou um tipo de corrupção. Então, todos os países que têm parceria público-privada têm algum tipo de fraude ou corrupção. No finalzinho do relatório, tem essa frase, eu trouxe para vocês. As PPPs podem oferecer o potencial para uma maior transparência, mas também podem ser uma fonte de corrupção na fase de licitação e implementação, se não há transparência suficiente e a governança é fraca. A professora falou isso aqui, sobre o processo licitatório, sobre a falta de transparência no processo licitatório. O Banco Mundial apresenta soluções, né? No final do relatório, ele apresenta soluções, desafios e soluções nesse relatório. E esse relatório acompanha nesse relatório, nesse relatório final tem todas os desafios e soluções para os países que operam a parceria público-privada. E é importante porque também o Brasil é acompanhado pelo Banco Mundial, porque tem recurso do Banco Mundial nas parcerias aqui do Brasil, nas PPPs brasileiras. No Brasil, hoje, existem 1.286 projetos de concessões e PPPs. Desses 1.286 projetos, 142 estão em fase de PMI. O que é PMI? É um procedimento de manifestação de interesse. Basicamente, o embrião de uma parceria público-privada. Então, 142 estão nessa fase embrionária. Essa PMI, elaboração dos estudos pela iniciativa privada, ela pode ser tanto por iniciativa privada quanto pela iniciativa pública. Mas, no Brasil, todos esses projetos são apresentados pela iniciativa privada. Desses 1.286, 746 são projetos municipais. Em sua maioria, projetos de iluminação pública. Né, é a grande saída do momento em parcerias público-privadas, é a iluminação pública, é a modernização da iluminação pública. E existem hoje 186 contratos assinados. Desses 183 contratos assinados, ali estão abrangidos as concessões, 100 são de parcerias público-privadas. Desses 100 contratos assinados, só 50 contratos estão em plena operação. Os outros 50 foram assinados, mas não foram executados, não entraram na fase de execução. Quais são as características da parceria público-privada? A primeira dela não deixa de ser um contrato administrativo, né? Um contrato entre a administração pública, o poder concedente, e a concessionária, né? O ente privado. Continua tendo as mesmas características, lá, as cláusulas necessárias e as cláusulas exorbitantes, da mesma forma. Contratos de longo prazo, de 5, no mínimo, a lei determina, no mínimo 5 anos e no máximo 35 anos. Grandes investimentos, né? Até no final do ano passado, esses grandes investimentos ali eram em torno de eram mínimo 20 milhões. No final do ano passado, em dezembro, houve uma alteração na lei. Hoje, a PPP pode ser uma modalidade de contratação se o empreendimento for no mínimo de 10 milhões de reais. Diminuíram exatamente para poder abranger os municípios. Financiamento privado é uma das características da PPP. Porém, no Brasil, até 2015, de todas as PPPs que estavam em operação, esse financiamento privado inexistia. O que acontecia? O ente privado ganhava licitação, ia ao poder concedente, pegava ali um contrato, assinava o contrato com o poder concedente, pegava esse contrato, levava aos bancos públicos, principalmente ao BNDES, e ali
conseguiam um financiamento de até 70% do valor da implantação. Então, na verdade, era o público financiando o privado para executar obras públicas. Basicamente era assim. Os outros 30%, alguns bancos privados entraram financiando e, em mínima parte, recursos privados. Pode ser serviços públicos, a professora deu uma aula sobre serviços públicos e empreendimentos públicos, pode ser serviços públicos, educação, saúde, empreendimentos públicos, construções de estradas, de rodovias, pode ser abrangido pela PPP, lembrando o limite mínimo de investimento. Compartilhamento de riscos. As PPPs, uma das características da PPP, em comparação das outras modalidades de contratação, é o compartilhamento de risco. O que é o compartilhamento de risco? O ente público, na verdade, o poder concedente e a concessionária, antes da assinatura do contrato, ali estão determinados os riscos. Quais são os riscos que são só da concessionária, quais são os riscos que são só do poder concedente, e aí entra a diferença para as outras modalidades de contrato. Quais são os riscos que são divididos entre o ente público, né, entre o poder concedente e a concessionária? Essa é um dos pontos que criam a diferença entre as outras modalidades de contratação. Comparação com o setor público. É necessário ter uma comparação com o setor público. Quando a gente lê sobre contrato de PPP, muitas vezes, e a gente vê isso inclusive nos contratos nacionais, a palavra value for money, o valor do dinheiro, e a gente não entende, isso está escrito no contrato. O que é o valor do dinheiro? Basicamente, se compara a eficiência do serviço público prestado pelo ente público e a eficiência desse serviço prestado pelo privado. E outra coisa, esse valor do dinheiro é exatamente o seguinte: esse serviço vai ser prestado com valor menor, então esse serviço vai ter mais qualidade e vai ser prestado com valor menor. Isso aí é o valor do dinheiro ali, a comparação com o setor público. É uma premissa básica para existir uma PPP. O serviço, obrigatoriamente, precisa ser prestado com mais eficiência e com valor menor. E se tiver um valor um pouco maior, que o serviço seja prestado com excelência, aquela excelência justificável. O serviço vai ser extremamente por excelência, o valor justifica por um valor maior. Mas, basicamente, sempre mais eficiência e menos valor para pagamento da tarifa. Performance do parceiro privado. Necessário também a performance do parceiro privado. Ali tem indicadores de performance, exatamente para ver se o privado está cumprindo o contrato. O contrato de PPP, geralmente, são contratos extremamente complexos e tem várias cláusulas que precisam ser cumpridas, e esses indicadores de qualidade, né, esses indicadores de performance avaliam se o parceiro privado, né, se a concessionária está exercendo o serviço conforme contrato necessário. Aí sim, se ele consegue exercer essa função com excelência, ele ganha a contraprestação mensal. O limite do endividamento de 1% da União e 5% dos estados e municípios. Esse limite de endividamento de 1% da receita corrente líquida é necessário. Países como Portugal, como Inglaterra, como a própria Grécia, contrataram no início dos anos 2000 várias PPPs de infraestrutura. Quando deu a crise de 2008, 2009, 2010, essa crise prolongou até no final de 2014 em alguns países da Europa, os países tinham altas dívidas com os concessionários de PPP. E como o contrato é um contrato complexo, que tem várias garantias, Portugal teve que cumprir com todos os seus contratos, mesmo não tendo receita. Isso só agravou a crise de Portugal. Então, o limite do endividamento é importante, exatamente para não permitir, ainda mais no Estado brasileiro, que a PPP acaba virando uma solução para tudo, né, para a infraestrutura. Se deixar endividar o país inteiro, o limite é importante. Na verdade, quando a lei surge em 2004, o limite do endividamento era 1% para todo mundo. Isso passou para 3% para os estados e municípios, e agora passou a 5% nos últimos 3 ou 4 anos. O estabelecimento de garantias para ambas as partes. Garantia de quê? Garantia de cumprimento do contrato. Alguém que vai contratar com o Estado por 35 anos quer garantias de que aquele contrato vai ser executado. Então, o Estado, obrigatoriamente, ele precisa estabelecer garantias. E o privado também, porque o Estado quer entender que aquele privado que vai operar por 35 anos, ele tenha como
operar por 35 anos, e ali estabelecem garantias. Hoje, são mais utilizados os seguros garantia, seguro de execução de contrato. Esse stepping rights ali é exatamente a possibilidade desse agente garantidor, a qualquer momento, entrar no contrato, qualquer uma das partes que não cumprir o contrato, o agente garantidor, como ele está ali garantindo o negócio, ele pode entrar financiando, fazendo a gestão do contrato. E aí é o modelo de concessão patrocinada e administrativa muito bem explicado aqui na aula anterior. O modelo de concessão patrocinada, no caso das parcerias público-privada, é um modelo onde o Estado, ali eu dou o exemplo de um pedágio em parceria público-privada, é onde o concessionário recebe a sua contraprestação mensal através de tarifas pagas pelo usuário. Mas não é só isso. Se não conseguir alcançar o nível de equilíbrio financeiro, o Estado complementa aquele valor para chegar a esse equilíbrio. Ele dá uma contraprestação, um complemento de contraprestação mensal para poder conseguir alcançar esse valor. O exemplo maior disso são os estádios. Vou pegar o exemplo, o estádio, o Mineirão. O Mineirão é uma parceria público-privada. O que acontece? Vocês viram a polêmica do Atlético Mineiro não jogar no Mineirão de jeito nenhum. Aquilo desequilibrou o contrato. Eles contavam na fase do planejamento, só não esqueceram de combinar com o Atlético, mas eles contavam ali na parte do planejamento que o Atlético Mineiro faria os jogos ali no estádio. Então, aquilo tirou a receita. Não foi só isso, teve vários pontos que precisavam ser observados na época do planejamento, não foram. Então, o concessionário que opera o Mineirão, ele tem não só os jogos, mas tem os eventos. Aquilo tudo ali gera receita. Os bares geram receitas, mas, mesmo assim, chega no final do mês, aquelas receitas não foram suficientes, principalmente em épocas do ano que não há jogos, e o Estado precisa complementar esse valor da contraprestação. Isso é o modelo de concessão patrocinada. A administrativa é muito mais simples, é só o Estado remunerando a concessionária. O exemplo maior é o exemplo das PPPs prisionais. Na verdade, o exemplo da PPP prisional. Como é que funciona a PPP prisional? O Estado, ele remunera a concessionária pela vaga-dia, como se fosse um hotel. Então, ele olha lá, tem 2.345 vagas-dias disponíveis naquele dia, então, aquelas vagas disponíveis são remuneradas pelo Estado. Funciona dessa forma. Se, no final do mês, as vagas disponíveis foram ocupadas, então, ele recebe mais um plus ali na contraprestação. Ele recebe 90% pela vaga disponibilizada e mais 10% pela ocupação daquilo, atingindo aí o 100% da contraprestação. Funciona basicamente dessa forma. Talvez vocês não consigam ver, eu fiz um ciclo ali, uma linha do tempo, explicando desde o início da fase, desde o início do embrião, ali, do embrionário ali de um projeto de parceria público-privada, alcançando a fase de assinatura do contrato. Então, tem a fase regulatória, fase de prospecção, fase de enquadramento, fase de estudo, fase de licitação e fase de seleção. Mais para frente, eu vou mostrar os pontos críticos nessas fases que a gente precisa observar para não gerar nem a possibilidade de fraude e muito menos de corrupção. Mas, na primeira fase, a fase regulatória, a professora doutora Maria Silva de Pietro, ela falou muito bem quanto à questão da legislação. A gente precisa mudar a legislação, necessário, principalmente a de licitações. A legislação de PPP também precisa de algumas alterações, algumas adequações. Então, o primeiro gargalo que é na fase regulatória, é a legislação federal, estadual, municipal. A legislação acessória, essa que estabelece a forma de planejamento, que é a forma de PMI, e a definição da área de interesse, das áreas de interesse para iniciativas da PPP. Necessário também o Estado entender em que área vai atuar com parceria público-privada. Muitas vezes, o Estado entra numa parceria público-privada sem a mínima necessidade de estabelecer aquele tipo de contrato, né, aquele tipo de parceria. Na fase de prospecção, levantamento de demandas pelo Estado e a manifestação de interesse privado. É interessante que, nas PPPs, é possível qualquer cidadão apresentar um projeto para o Estado de uma PPP. Isso aconteceu recentemente em Belo Horizonte. Um morador da Pampulha, da região da Pampulha, ele apresentou um projeto, uma manifestação privada de interesse
para criar ali uma área cultural em volta da lagoa, que incluía a Casa do Baile, incluía o Museu de Arte da Pampulha, o Zoológico. E, quando eu fui ver, eu achei interessante, primeiro, a iniciativa de manifestação privada de interesse, mas a forma como estava escrito estava muito bem escrita. Era uma manifestação privada, um cidadão, uma pessoa física, apresentando um projeto. É possível nas PPPs. Autorização para o estudo é exatamente nisso. O Estado autoriza os estudos. Na fase de enquadramento, a comparação com outros modelos é o famoso valor do dinheiro. É comparar se as PPPs são interessantes o suficiente em comparação daquele serviço público que é prestado pelo Estado. Muitas vezes não é. Muitas vezes o trabalho exercido pelo Estado, né, aquele serviço público, ele é prestado com tanta qualidade que vem o privado e não consegue ter o mesmo nível de excelência, porque ali tem o conhecimento de muitos anos. Isso é necessário ser visto nessa situação. A definição do valor, prazo e verbas no PPA, no plano plurianual, necessário. Toda vez estabelece para o PPA o valor das verbas para o futuro, exatamente para poder cumprir com a PPP. Na fase de estudos, já foi pré-definida antes na PMI, ou foi pré-definida antes na manifestação privada de interesse, a minutas do contrato, a minutas do edital e anexo, matriz de risco, risco de cada ente, a modelagem econômico-financeira, essa modelagem econômico-financeira que vai mostrar se realmente vai ter valor aquela PPP ou não. Audiência e consulta pública, interessante. As audiências e consultas públicas, há um tempo atrás, acho que em 2014, Minas Gerais saiu com um edital de PPP para tratamento de resíduos sólidos na região urbana, na região metropolitana de Belo Horizonte e no colar metropolitano. E, na primeira audiência pública, a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, eles foram lá e levaram uma demanda. Dentro do contrato, tinha uma cláusula que dava uma renda acessória ao concessionário pela reciclagem de materiais. Então, a associação, na consulta pública, eles apontaram o seguinte: olha, se a concessionária vai ter um plus pela reciclagem, nós ficaremos sem o nosso material do dia a dia, porque eles vão sair mecanizados e recolher tudo. E isso foi objeto de uma inclusão dentro do próprio contrato de PPP, da possibilidade de ter instrumentos para permitir que os catadores, de uma forma geral, pudessem exercer sua profissão nas consultas públicas, necessário. Na fase de licitação, a publicação do edital, a qualificação técnica, econômica e financeira, o processo licitatório, na forma da lei, entregue documentações, atestado e propostas. Na fase de seleção, análise de propostas recebidas, da mesma forma que funciona o processo normal. Seleção de consórcio vencedor, apresentação das garantias e assinatura do contrato. Porém, ali estão os fatores críticos. O que precisa ser observado nos contratos de PPP, na verdade, na formatação de um contrato de PPP, para que evitem, de alguma forma, ou que busquem evitar, de alguma forma, a corrupção, de uma maneira geral. A primeira coisa é a maturidade da legislação. E a maturidade da legislação hoje exige uma mudança na lei de licitações. É bem necessário uma mudança na atual conjuntura da lei de licitações. Está claro isso. A Lava Jato mostrou isso com uma clareza profunda. Mudanças institucionais também. Geralmente, contratos como de PPP, eles balançam ao vento de governos. O governo que concorda, o projeto anda. O governo que discorda, o projeto para. Esses projetos eles têm que ser vistos como os projetos de Estado, e não de governo. Por isso, precisa de um marco regulatório mais completo e mais eficaz, mais eficiente. Agência governamental bem estruturada. Um grande problema, talvez, para mim, o maior problema que existe hoje nos contratos de parceria público-privada no Brasil. Não existem agências regulatórias bem estruturadas. Os servidores públicos não entendem de contratos de parceria público-privada. Muitas vezes, os contratos são levados para eles, para execução, e eles não conseguem ter noção da parte de legislação e muito menos da parte de execução, de operação. Então, é necessário ter essa formação do servidor público. O custo de transação e eficiência do setor público, já falei sobre isso, é o valor do dinheiro.
precisa, sim, ter um custo menor e uma eficiência maior. A complementariedade de competências do consórcio. Muitas vezes os consórcios entram nas licitações de PPP sem ter a mínima condição de executá-lo. E é um contrato de longo prazo. Então, precisa disso ser observado desde o início do projeto. Que tipo, qual que é o perfil do concessionário? Visão relacional, a mesma coisa. O concessionário precisa se entender com o ente público, né, com o poder concedente. Ele vai ficar ali como um sócio por 35 anos, por 30, 20, 25 anos, até 35 anos. Capacidade financeira do poder concedente, necessário. Isso aconteceu em Portugal, pode acontecer aqui. O Estado, o município que contrata, a União, que contrata uma parceria público-privada, precisa entender que precisa ter orçamento para pagar isso no futuro. Muitas vezes a gente escuta, principalmente na mídia, que a PPP, o investimento é privado, que o Estado não precisa preocupar. Não, o investimento é público desde o início. O privado pode, de imediato, fazer o financiamento, mas logo quando ele começar a operar, quem vai remunerar pelaquela infraestrutura é o público, é dinheiro público, não é dinheiro privado. Então, fica muito fácil para o chefe do Poder Executivo decidir por uma PPP, porque ali vai entrar dinheiro privado. Não, o dinheiro é público. A gente precisa ver isso com os olhos de quem precisa fiscalizar. Riscos contratuais com o setor público. Quem contrata com o setor público são vários os riscos contratuais. As cláusulas exorbitantes são extra-exorbitantes nos contratos de PPP. Estou criando um novo termo aqui, mas são demais. Eles são profundas, necessárias. Transparência e competitividade no processo, corrupção governamental. Recentemente, há mais ou menos 2 semanas, nós vimos o processo, a assinatura do contrato de PPP de iluminação pública de São Paulo com um problema de corrupção gravíssimo, qualidade do consórcio privado e visão baseada em instituições. Da mesma forma, como ele vai tratar do negócio público por 35 anos, ele precisa ser um consórcio estruturado, né, idôneo, porque essa relação com o ente público, com o poder concedente, vai permanecer por muito tempo. E como é que funciona? Eu falei lá no início do Banco Mundial, mas como é que funcionam as PPPs pelo mundo, já que lá já existem PPPs há muito tempo? Tem relatórios anuais sobre PPP. Tem um relatório interessante do European Public Service Union. Geralmente não sai com essa palavra manifesto, não, mas o último relatório saiu como um manifesto, porque eles fizeram uma análise das PPPs pelo mundo, e as PPPs da Europa estão vivendo um momento de retomada pelo poder concedente das concessionárias, principalmente na área de abastecimento de água. No início dos anos 2000, muitos países passaram para o ente privado, em parcerias público-privada, os serviços de água, de tratamento de água e distribuição de água. As tarifas ficaram 2, 3 vezes maiores e o serviço caiu a qualidade. Então, e outra coisa, eram grandes concessionárias, eram a Nestlé, a Coca-Cola, entre outras. Então, a Alemanha retomou esses contratos, a França retomou esses contratos. Tem um estudo de caso de Paris que mostra que a retomada desse contrato pelo ente público diminuiu as tarifas, eu acho que até coloquei ali, 16%, é até um pouco maior agora, e existe um nível de qualidade maior do que na época que o privado administrava o contrato. Então, esse relatório ele mostra, fala, olha, aprendam com o que já aconteceu pelo mundo. No Canadá também, tem muitos contratos de parceria público-privada. A parte de infraestrutura do Canadá foi construída, em sua maioria, por parceria público-privada. Porém, os contratos agora estão extremamente mais onerosos do que na época que o ente privado, no ente público, o poder concedente, o governo administrava esses contratos. Por que isso? Os riscos. Os riscos do contrato são colocados ali como seguros, então fica extremamente caros. Isso pode ser acervado pelo governo brasileiro, pode ser acervado pelas PPPs no Brasil. A gente precisa entender o que está acontecendo lá fora. E foi falado da praça de pedágio de Alphaville, na Ásia, uma parceria público-privada que administra as rodovias, ela colocou 158 praças de pedágios a mais, extra-contrato. Ela colocou 158 praças de pedágio a mais, e no ano de 2005, ela conseguiu, com essas 158 praças a mais, 2 bilhões e 500 milhões de dólares a mais.
houve uma auditoria e a justificativa no final da concessionária é que ela colocou essas praças de pedágio para poder fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, como se isso fosse possível fazer dessa forma. Os contratos de PPP estipulam as formas de reequilíbrio econômico-financeiro. E o que a gente pode aprender com isso para as PPPs do Brasil? Muito. No Brasil, o reflexo da Lava Jato nas PPPs pode trazer um novo olhar, principalmente porque eu acho que daqui para frente a gente vai ouvir falar muito das PPPs brasileiras em operações semelhantes à Operação Lava Jato. Para exemplificar, tem uma PPP, a PPP de reforma dos trens em São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Na verdade, o TCL usa essa palavra, desvio de função e favorecimento da PPP. O que aconteceu? A PPP ela foi estabelecida para a reforma de trens. Porém, a empresa contratada não consegue prestar o serviço com a mesma qualidade que o governo fazia antes, e o valor é absurdamente maior. E aí o TCE chega nessa conclusão, olha, houve um desvio de função, um desvio de finalidade. A PPP não era necessária, sob investigação. Esse aí eu cheguei a falar dele, a Justiça suspende a PPP de iluminação pública de São Paulo, após o áudio sugerir propina. Isso foi na fase de licitação. A empresa vencedora foi logo após a licitação, ela foi desclassificada pela administração municipal e não seria diferente, seria só mais um evento, se não surgisse um áudio que mostra uma conversa de uma funcionária pública que, em tese, recebia propina para poder desclassificar a primeira empresa e classificar a segunda. Foi suspenso o contrato, até pelo princípio da moralidade, foi suspenso. Se não me engano, ontem, ou sexta-feira, teve uma liminar que voltou esse contrato, a empresa está podendo gerir o contrato. Mas eu acho que, pelo princípio da moralidade, isso não vai durar muito, além disso, mais de um mês. Mas, ok, houve ali, além de uma fraude, houve uma corrupção na fase licitatória. E é interessante, se houve essa corrupção na fase licitatória, imagina na execução do contrato. O esquema do Mineirão, esse é do Ministério Público, desviou 35 milhões da PPP do Mineirão. E aí envolve vários aspectos. Na verdade, todas as arenas que foram construídas para a Copa, independente da modalidade de contratação, se foi por PPP ou se foi por licitação, por concorrência, todas elas mostraram em algum momento fraude e corrupção. No Mineirão não foi diferente. E outra coisa, sinceramente, até a fase pré-licitação, a fase de estudos, se você vê a dos estádios, você vê que tem superdimensionado, tudo foi muito superdimensionado para dar lucro no início. Então, na hora de execução, sempre dá prejuízo. Logicamente, esse superdimensionamento no início gera um prejuízo, né, na execução, e aí fica um campo fértil, né, assim fazer um trocadilho, um campo fértil para a corrupção. O TCE suspeita de conluir na construção da Arena de Pernambuco. Essa, especificamente, está na Operação Lava Jato. É uma obra do Odebrecht. É uma obra que foi orçada, se não me engano, em 400 milhões, e ela, no final, foi 1 bilhão e 200 milhões. Então, o valor foi muito maior do que estava planejado. E também lá em Pernambuco, tem um complexo penitenciário que foi construído também em 2009 ou 2010, que 350 milhões foram investidos de recursos públicos do Banco do Nordeste. Desses 350 milhões, eles executaram 50%, 60% da obra e a empresa faliu. Sem garantias, a garantia era o próprio contrato, não tinha garantias da empresa. Então, quem garantia era o próprio contrato. Então, na verdade, quem garantia o financiamento feito com o governo era o próprio governo. Eles inauguraram recentemente com um recurso público de mais 180 milhões para colocar em operação parte do complexo. Significa que nós pagamos 2 vezes. Pagamos a primeira vez, não foi feito, pagamos a segunda vez. Ok. Vim falar de PPP, e eu chego ao final aqui, vocês ficam pensando que PPP, né, parceria público-privada, não é um bom caminho, depois de tudo que foi apresentado. PPP é um bom caminho para a infraestrutura. É usado, Portugal, eu falei de Portugal, eu falei que em Portugal foi um grande problema
as PPPs na época da crise, exatamente pelo não limite das PPPs, mas hoje Portugal é que experimenta o maior crescimento econômico da Europa, está experimentando agora, muito por causa da sua infraestrutura, aquela que ficou pesada nos anos de 2008, 2009, até 2013, levou para Portugal, está trazendo para Portugal agora a possibilidade de crescimento. Então, é necessário, de alguma forma, usar instrumentos. O público precisa, de alguma forma, estabelecer essas parcerias com o privado para a construção de infraestrutura. Isso está claro para mim. O que precisa mais é um controle maior e efetivo de todos, não só dos órgãos públicos, mas de todos. Mas eu trago, para finalizar, algumas propostas. A primeira proposta é a presença de agências públicas especializadas no modelo para trazer maior transparência e eficiência ao processo. Necessário. E o principal, qualificar essas agências públicas para conseguir lidar no dia a dia com contratos de parceria público-privada. Necessários. O que eu tenho feito ultimamente também é ajudar o poder público no treinamento e capacitação dos servidores públicos. E muitas vezes os servidores falam com a gente que não tem a mínima condição de entender o caráter complexo de um contrato. O contrato, geralmente, de PPP, tem 300 páginas. Todo o processo da PPP, incluindo o modelo financeiro, 900, 1.000, 1.200 páginas. O servidor público ele fica perdido ali. A gente precisa qualificá-los. A segunda coisa, consórcios privados que apresentem competências complementares desde o começo dos seus estudos. Muitas vezes assinam os contratos e aí o concessionário não consegue gerir um contrato pela complexidade, pela cobrança do Estado para receber remuneração. Introdução de legislações acessórias que facilitam o envolvimento dos órgãos de controle externo já nas fases iniciais da modelagem. O que muitas vezes acontece é que, quando o Ministério Público, ou TCE, ou TCU, entram no processo, já na fase de execução, já tem propina, já tem corrupção, já tem fraude, o leite já está derramado, é lá no final. Precisam de instrumentos para que entrem, que participem desde o início. Fomentar a troca de experiência entre unidades da federação é fundamental para uma efetiva evolução das PPPs. Necessário também. Boas práticas existem em todos os lugares, mas o melhor. Os Estados Unidos fazem isso muito. É necessário discutir as práticas que deram errado. É isso que o Brasil não faz. A gente precisa de um seminário, e o melhor seminário é aquele que vem e apresenta tudo que deu errado. Apresentou tudo que deu errado, pelo menos aquele que sai dali sabe que aquele caminho não é o caminho certo a seguir. Necessário falar sobre isso. E os três últimos, e eu vou ler os três e vou falar sobre eles, é o mecanismo de controle que permite a inibição dos altos índices de corrupção nos estados, também são importantes para a atração de investimentos em infraestrutura vinculada a contratos de longa duração. A transparência e a competitividade do processo são condições básicas para a atração de empresas idôneas e interessadas. Em um momento global, onde as grandes corporações são pressionadas por seus acionistas e demais stakeholders para atender a diversas normas e leis anticorrupção, a atratividade do mercado brasileiro de PPPs para essas firmas passa pela aceitação de normas rígidas de monitoramento e combate a desvios éticos. O que é isso? Basta ver a Lava Jato. A Lava Jato, ela mostrou que apenas um grupo de empresas, ou apenas grupos de empresas, até 18 grupos de empresas, é que contratavam diretamente com a Petrobras. Isso afasta qualquer possibilidade de uma empresa idônea participar do processo. O princípio da isonomia, nenhum. Então, um processo feito de uma forma técnica e legal, desde o início, vai atrair empresas idôneas, necessárias para o processo. A gente tem essa dimensão nos últimos anos de que as empresas brasileiras são, na sua suma realidade, empresas inidôneas, né? Ou empresas não idôneas. Isso é um erro. A maioria das empresas brasileiras querem contratar com o poder público de maneira lícita, de maneira real e legal. Para isso, desde o início do processo, precisa ser observadas todas as regras e normas para que o processo, desde o início, fique idôneo. Acho que eu vim trazer uma reflexão para vocês. Vocês me desculpem pelo tom de corrupção nos contratos de PPP e tudo mais, mas os contratos são necessários para a administração pública. Os contratos de parceria público-privada são necessários. O que a gente precisa fazer é amadurecer o processo, amadurecer as leis, amadurecer o processo em si, o processo de licitação e execução dos contratos.
ok? Agradeço a todos aí a paciência e a atenção. Obrigado. Obrigada, professor Hamilton. Também gostaria de agraciá-lo com a nossa revista, um certificado. Obrigada pela palestra e por essa reflexão, né, de a gente aprender com os erros e, ao mesmo tempo, não carimbar esses instrumentos administrativos, né, como também se eles fossem só os vilões, né? A gente tem muita coisa por trás aí desses instrumentos. Okay? Nós desfazemos a mesa agora.